Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao Legado do Evangelho. Eu sou Lélio Silva e hoje nós vamos contar a história mais profunda e transformadora de todos os tempos. A história do nascimento de Jesus. Essa não é uma narrativa que começa em Belém. Não começa com Maria ou com José, mas começa muito antes, nas profecias antigas, na vontade eterna de Deus de se fazer homem, de descer à terra e caminhar entre nós. Essa é a história de como o Criador entrou no mundo pela porta mais humilde e como esse nascimento mudaria para sempre o destino da humanidade. E para entender o nascimento de Jesus, precisamos voltar muito antes. Precisamos entender as profecias messiânicas que ecoavam há séculos na tradição judaica. Desde Gênesis, desde o primeiro pecado de Adão e Eva, Deus prometeu um Salvador. Em Gênesis 3,15, nós lemos: porém, inimizade entre ti e a mulher, universal. Em Lucas 2, do 1 ao 3, nos conta: naqueles dias saiu um decreto de César Augusto ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam se registrar, cada um à sua própria cidade. Este censo não era apenas administrativo. Era um lembrete do poder de Roma. Era uma forma de controlar toda a população e de cobrar impostos e de manter a ordem. Para os judeus, era uma humilhação ter que se registrar como se fossem propriedade do imperador. Mas foi esse decreto, este ato de denominação romana, que colocaria em movimento os eventos que mudariam o mundo.
e ele será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Pense no que Maria ouviu. Ela vai conceber, ela vai dar à luz a um filho, e esse filho será chamado Jesus, e ele será grande, ele será o Filho do Altíssimo, e ele reinará eternamente. Maria, uma mulher de 14 ou 15 anos, está sendo convidada a ser mãe do Messias. Então Maria pergunta: como será isto, visto que eu não conheço nenhum homem? E o anjo responde: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Com Maria, sua esposa, que estava grávida. Agora imagine essa jornada. José preocupado com Maria, Maria cansada, grávida, mas confiante no plano de Deus. Eles passam por cidades, por vilas, mas isso era o plano de Deus. Por estradas que outros peregrinos também viajavam. Eles dormem ao relento, eles comem o que podem, e finalmente, após dias de viagem, eles chegam a Belém. Belém era uma pequena cidade, mas durante aquele período de censo estava lotada. Pessoas de toda a região vieram para se registrar. Havia multidões nas ruas, havia tanta gente por todo lado. E quando Maria e José procuraram um lugar para ficar, descobriram que não tinha lugar algum. Em Lucas 2, do 6 ao 7, nos conta: enquanto estavam ali
pastores correm para Belém. Eles encontram Maria, José e o bebê Jesus. Eles veem a criancinha deitada na manjedoura e eles entendem. Eles sabem que viram o Messias e eles saem espalhando essa notícia. Os pastores, os marginalizados, se tornam os primeiros apóstolos, os primeiros a proclamarem o nascimento de Jesus. Agora vamos aos magos. Em Mateus 2, 1 e 2 nos diz: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia nos dias do rei Herodes, eis que vieram do oriente de Jerusalém os magos, dizendo: onde está aquele que nasceu, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Quem eram esses magos? Não eram reis, como a tradição posterior assumiu, eram sábios astrônomos estudiosos de textos antigos. Possivelmente eram da Pérsia ou da Babilônia. Eles eram homens instruídos, homens que estudavam os céus, homens que conheceram as tradições antigas. A cultura persa, influenciada pelos judeus que foram exilados no século antes, os magos reconhecem Jesus como rei. O incenso era usado no templo, era um presente para Deus. E ao trazer o incenso, os magos reconhecem Jesus como divino, como Deus, como Filho de Deus. E a mirra era um óleo usado para embalsamar os mortos. Era um presente de luto. Ao trazer mirra, os magos talvez já sabiam o fim que Jesus pudera levar. Prefiguraram a morte dele. Esses presentes trazidos por homens sábios do Oriente são um reconhecimento de quem Jesus é. Ele é rei, ele é Deus, ele é aquele que sofrerá e morrerá pela humanidade. Em Mateus 2,12 nos diz: e sendo-lhes comunicado em sonho que não voltassem para Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho.
Deus protege os magos. Deus os avisa em sonho para não voltarem a Herodes. E eles partem para a sua terra por um outro caminho. Mas Herodes, furioso por ter sido enganado, comete um ato terrível. Em Mateus 2,16 nos dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito. E fica lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantou-se José, tomou o menino e a sua mãe de noite e partiu para o Egito. E ficou lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por intermédio do profeta, dizendo: do Egito chamei o meu filho. José, obedecendo ao anjo, foge com Maria e Jesus para o Egito. Eles se tornam então refugiados, fugindo da perseguição. Mas Deus os protege e essa fuga cumpre a profecia do profeta Oséias: do Egito chamei o meu filho. Agora vamos à pergunta fundamental: quem era Jesus? Quem é esse menino que nasce numa manjedoura? Quem é esse que os pastores veem, que os magos adoram e que Herodes teme tanto? Jesus é o Messias prometido. Ele é aquele que as profecias anunciaram por séculos. Ele é o Filho de Deus. Ele é a encarnação do amor divino. Ele é aquele que veio Deus se tornou homem, o Criador entrou na criação, o infinito se fez finito. Isso é a encarnação, isso é o ministério central do cristianismo. Jesus nasceu para morrer. Ele veio ao mundo para oferecer a sua vida como sacrifício pelos pecados da humanidade. Ele é o Cordeiro de Deus, como João Batista o chamaria. Ele é aquele que tira o pecado do mundo. Mas ao mesmo tempo, Jesus também nasceu para viver. Ele viveu uma vida perfeita sem pecado. Ele ensinou sobre o reino de Deus, ele curou os enfermos, ressuscitou os mortos, perdoou os pecadores e ele mostrou ao mundo o que significa amar a Deus e amar o próximo. Jesus nasceu para reinar. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Seu reino não é este mundo, mas é um reino eterno. E ele reina nos corações daqueles que creem nele. O legado do nascimento de Jesus é profundo e eterno. Não é apenas um evento histórico. É o ponto de virada da história.
Isaías profetizou uma virgem, Maria é uma virgem. Miqueias profetizou Belém, Jesus nasce em Belém. Jeremias profetizou o choro em Ramá, e Herodes manda matar as crianças. Oséias profetizou a fuga para o Egito. Maria, José e Jesus fogem para o Egito. Ou seja, Deus é fiel. Deus cumpre as suas promessas. O nascimento de Jesus nos mostra o amor de Deus. Em João 3,16 nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama tanto a humanidade que envia seu próprio Filho, o único, ao mundo. Não para condenar o impacto que esse menino traria para o mundo. 2000 anos depois, Jesus continua sendo a figura mais importante da história. Bilhões de pessoas em todo o mundo o seguem. Sua mensagem de amor, perdão e redenção continua transformando vidas. Sua morte e sua ressurreição continuam oferecendo esperança aos desesperados. O nascimento de Jesus é a história de Deus se fazendo vulnerável. É a história de Deus se fazendo pequeno. É a história de Deus se fazendo humano. É a história de Deus amando tanto a humanidade que entra no mundo como um bebê indefeso, nascido numa manjedoura em uma pequena aldeia sob a ocupação de um império poderoso. E é essa vulnerabilidade, essa humildade, esse amor que torna o nascimento de Jesus tão extraordinário. Não é um nascimento de poder e de glória, mas de simplicidade e amor. Não é um nascimento que impressiona o mundo com a sua pompa. Continua transformando vidas, continua oferecendo esperança, sendo a história mais importante contada de todos os tempos. E o Natal não é sobre dar presente. O Natal não é ser consumista. É sobre um Deus que nos amou de tão grandiosamente que deu tudo o que ele tinha de mais precioso para nossas vidas. Jesus. O Natal é sobre alguém que nasceu para mudar a história da humanidade. O Natal é sobre alguém que nasceu para que hoje eu e você pudéssemos ter uma vida diferente nessa terra. E mais importante do que tudo isso, uma vida na eternidade com o próprio Deus. Fiquem com Deus, um Feliz Natal
Que Deus possa abençoar a sua vida e nunca se esqueça, Jesus está do seu lado. Tchau!